Hoje, nós vamos conversar sobre a ENGIE, uma das empresas elétricas de maior qualidade na Bolsa Brasileira, com um histórico de foco na geração elétrica que já há alguns anos integra geração eólica e solar, junto da já mais antiga matriz hidrelétrica, de maneira que temos uma empresa de energia limpa que se destaca até no contexto internacional. Até porque o Brasil é um dos países com a matriz energética mais limpa mesmo. Como sempre, vamos falar das suas vantagens competitivas, principais riscos e fica até o final, que é lá que a gente calcula o preço justo da ENGIE com diferentes métodos de valuation. Se você gostar do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Se gostar muito, não deixe de apoiar, seja por Pix, pelo Apoia-se ou a nossa mais nova opção, sendo membro aqui do canal. Membros terão acesso antecipado aos vídeos e vão receber acesso a uma plataforma de análise de ações personalizada por mim em parceria com a Minoritários, onde, além de todos os dados necessários para sua análise fundamentalista, ainda vai ter um sistema de avaliação da empresa criado ali por mim para refletir os valores do canal. Mas mais para frente vocês vão ver mais sobre. De início, quero ressaltar algumas mudanças na empresa desde o último vídeo. Ela segue tendo foco em geração elétrica, mas mais recentemente vimos ela começar a pôr um pezinho cada vez maior na transmissão elétrica, tendo arrematado um leilão da ANEEL aí em 2024 por uma linha de 780 km passando por alguns estados, e tendo também arrematado um em 2023 que já vem sendo construído. Inclusive com um prazo que ia até 2029, mas com ele já prevendo uma antecipação de pelo menos 24 meses. Então, possivelmente começando a gerar receita já em 2027. Vale ressaltar que a transmissão elétrica, apesar de muito estável e de bem menor risco, devido à alta previsibilidade dos contratos com o governo, é uma operação que leva um tempo de construção até de fato começar a trazer retornos para a empresa. Com isso, vemos o movimento da ENGIE de diversificação dentro ainda do setor elétrico. E, sem dúvida, ela está operando nos melhores segmentos do setor. Sendo o de distribuição o mais arriscado, ela mantém seus negócios voltados à geração e, mais recentemente, aí caminhando para a transmissão, trazendo essa previsibilidade para os resultados da empresa, já que são contratos de longuíssimo prazo. Vale ressaltar também que no lado de geração, ela tem bastante venda de energia para o mercado livre, então sem precisar vender para as distribuidoras. Mas mais para frente a gente vai ver a divisão da receita dela. Outra mudança importante da ENGIE é que ela tem vendido participação na TAG, empresa de pipeline de gás. A TAG é uma ótima empresa, foi comprada a preço muito atrativo, reforçando a qualidade da empresa na sua alocação de capital, mas sendo um pouco fora do core business ali da empresa. Então, apesar de gostar da TAG, acho que faz sentido essa redução de posição para investir nas operações mais atreladas à energia elétrica, que é ali a expertise da empresa. Além de toda a segurança do setor, a gente tem uma empresa que tem ali um equilíbrio entre pagamento de dividendos e crescimento. E devido a isso, seguimos vendo vários projetos de expansão ou de criação de novas usinas ali. Em termos de EBITDA ajustado, vimos uma queda de 5,8% no terceiro trimestre de 2024 em relação ao de 2023, porém, no acumulado dos 9 meses dos 3 primeiros trimestres, a queda já é menor de 3,5% apenas. No lucro líquido, a queda foi um pouco mais acentuada, uma queda aí de 11,5% nos 3 primeiros trimestres de 2024 em relação ao de 2023. Isso aqui olhando o lucro recorrente. Se a gente considerar não recorrente, na verdade foi até um crescimento. Porém, olhando só o trimestre, uma queda bem acentuada de 28,2%. Mas em termos de megawatts gerados, a gente teve um crescimento aí de 13,2% no trimestre e de 40,5% nos 9 primeiros meses. A gente vê que boa parte, a maior parte, ainda vem da hidrelétrica, mas ela segue aos poucos aumentando as outras soluções aqui, eólica, biomassa, solar e etc. No ano de 2024, até o terceiro trimestre ali, tinha uma dependência de 34% no mercado regulado, com 56% da receita vindo do mercado livre. Porém, a previsão é que eles consigam crescer a sua produção de energia a ponto de, ao longo dos anos, ter um excedente cada vez maior. Até porque, para uma geradora, quando ela se compromete a vender uma energia, se ela, na hora de entregar, não consegue, ela tem que comprar de outra, isso daí é um risco para ela ali. Então, esse excesso, eu acho que será muito bem-vindo se eles conseguirem entregar. Eles vêm mostrando um crescimento muito bom nos seus consumidores livres ao longo dos anos, mas mesmo olhando só o último trimestre. Porém, apesar do crescimento de consumidores, o volume, de fato, veio mostrando uma queda.
De todo jeito, é positivo eles terem cada vez mais clientes pelo Mercado Livre, que é ali o seu foco. Como essa é uma empresa que busca um crescimento, a gente tem sempre projetos aí sendo implementados ou expandidos. Projeto eólico na Bahia sendo implementado, projeto fotovoltaico também sendo implementado, construindo também o projeto de transmissão que a gente falou mais cedo, expandindo unidade hidrelétrica, e no total a gente vê aqui que eles têm 2 projetos sendo construídos, um eólico, um solar, 2 linhas de transmissão também em construção e vários outros aqui em desenvolvimento. Eles têm um histórico de ROI maravilhoso, mesmo com a queda nesse último trimestre aqui vindo para 26,5%. O mesmo movimento a gente viu no ROIC, que vinha bem mais alto e caiu para 16,7%, mas ainda é um patamar satisfatório. Com a diminuição da participação da TAG, a gente tem visto uma porcentagem menor da receita dependendo deles, então cada vez mais voltado ali para o seu core business, 78% atualmente em geração e 13% vindo daqui de 10% em 2023 de transmissão. Acho um ponto muito positivo eles fazerem essa caminhada para a transmissão. Acho que toda essa evolução de contexto representa uma evolução dos fundamentos e da qualidade da empresa desde o meu primeiro vídeo lá. Um crescimento de 19% da capacidade total instalada, sendo que no lado renovável o crescimento foi maior ainda, aumentando a exposição. A dívida deles vem crescendo, inclusive no resultado mais recente aqui em 3,3 vezes, que é uma dívida líquida por EBITDA mais alta, porém começando a ficar com uma dívida líquida por EBITDA aqui de 2,7 vezes, um salto em relação ao fechamento de 2023, que foi de 2,1. Não é mega fora de controle, mas é começando a ficar mais alto. Mas dada a qualidade da empresa e essa expansão no lado de transmissão, que ainda tem coisa para vir, acho que não tá problemático, não tem um alerta vermelho aqui. Um cronograma do vencimento da dívida bem distribuído ao longo dos anos e um histórico de dividendos que, na verdade, oscila, mas por quê? Eles oscilam bastante o seu payout. Tem momentos que eles vão estar aqui buscando maior investimento e vão trazer esse payout mais perto dos 55%, inclusive é o compromisso do payout mínimo deles, de 55% do lucro líquido distribuível. Porém, em alguns anos que ela não tem que investir tanto, ela vem aqui com um payout bem mais alto e entrega dividendos bem mais atrativos. Olhando o panorama geral aqui da empresa, se você quiser pausar o vídeo para ver as hidrelétricas, conjuntos eólicos e solares, linhas de transmissão e até os gasodutos, para entender aí a presença da Engie ao longo do Brasil. Então vemos a empresa mantendo qualidade, mesmo com a queda dos resultados, conseguindo crescer a produção, seguindo a estratégia de expansão, seguindo a implementação de novas áreas de geração energética. Então vamos aqui olhar os indicadores fundamentalistas da empresa, onde eu vou aproveitar para apresentar a vocês a nossa plataforma de análise de ações aqui do canal. A Engie atualmente nos 35,50, praticamente nas mínimas do último ano, de 34,95. Inclusive a gente vai ver que está perto das mínimas não só do último ano, daqui a pouco. Aqui o nosso rating, e ela ganha nota 5, nota máxima em margem líquida. Como ela está sem crescimento do lucro nesse último período devido à queda que a gente viu, ficou amassado aqui. Mais uma empresa com lucros consistentes, com um ROI maravilhoso, com um ROIC muito bom, um EBIT bom. O preço por valor patrimonial, sendo aqui para uma empresa brasileira, não está de fato tão atrativo, porém no preço-lucro já fica atrativa e no EV/EBITDA também. O dividend yield começando a ficar legal e um payout saudável, como a gente já viu, apesar de vez em quando bater ali os 100%. Também, como a gente viu, a dívida começando a ficar um pouco mais alta, não está tão maravilhosa assim. Atualmente ela está com PL aqui de 6,97%, um dividend yield de 7,52%, um PVP de 2,68%, com uma margem líquida maravilhosa nos 39%. A liquidez corrente está um pouco limítrofe, mas ainda assim acima de 1 tá ok. Acompanhando aqui a cotação de verde e o lucro por ação de azul, a gente vê a tendência de crescimento do lucro mesmo vendo uma queda aqui de 2023 para frente. Inclusive, muito bacana aqui dessa plataforma que você consegue comparar qualquer dois indicadores fundamentalistas aqui com a cotação para ver qual tem mais ou menos correlação. Por exemplo, se a gente olhar aqui para o PVP, a gente vai ver que o movimento do PVP dela é muito correlato com a cotação. Apesar de ambos caindo, o PVP caindo um pouco mais que a cotação. Em termos de histórico de receita, EBITDA e lucro, receita praticamente sempre crescente, uma pequena queda de 2021 para 2022 e 2022 para 2023,
porém o EBITDA praticamente crescente mesmo nesse período junto com o lucro líquido. Em termos de margens, a gente vê que são super satisfatórias, inclusive subindo desde aqui de 2021, tanto a EBITDA quanto a margem líquida, mostrando um ganho de eficiência, inclusive até superando os patamares mais para trás aqui que já eram bem altos, com um histórico de fluxo de caixa livre bem sólido, poucos anos de fluxo de caixa livre negativo. Inclusive a gente vê aqui a maior parte dos anos entregando um bom fluxo de caixa livre. O endividamento de fato vem subindo junto com a dívida bruta. Isso é uma questão, mas ainda não está dando alerta. A plataforma conta também com o histórico de dividendos, mas isso a gente já viu no resultado da própria empresa. E uma empresa que, pelo menos desde aqui, do finalzinho de 2023 até novembro de 2024, a gente viu os insiders comprando, aumentando posição. A plataforma também tem aqui alguns preços justos já direto da fórmula. Então a gente tem um preço justo de Graham aqui nos R$ 38,95, de R$ 44,47 pelo método Bazin e com base no PVP histórico de R$ 53,65. Porém, esses métodos aqui são automáticos. Eu gosto de ter um pouco mais de controle sobre o valuation, então apresento a vocês também o site de valuation do canal. Esse aqui não vai ser para os membros, vai ser separado. Se você quiser acesso ao site devido a ser uma parceria com outras pessoas, é lá pelo Apoia-se. Mas de todo jeito tem métodos gratuitos para você que queira aproveitar também, então te convido a visitar. Vou começar pelo método de Graham, porém aqui ajustando o crescimento para um crescimento de 8%, com 11% de taxa de desconto. E nesse primeiro método a gente chega num preço justo aqui de R$ 49,94. Porém, não basta um único método de valuation, vamos aqui para o desconto de fluxo de caixa. A gente vê que muitos dos anos recentes eles conseguiram trazer um fluxo de caixa livre aqui acima dos 1.600 bi. Então vou estimar 1.800 bi. Uma taxa de crescimento que eu vou estimar aqui uns 10% para a Engie, os mesmos 11% de taxa de desconto, com um 2,8% de crescimento perpétuo, 8% de desconto perpétuo. E dessa maneira a gente chega num preço justo bem mais baixo, nos R$ 20,74, trazendo a média dos dois aqui para os R$ 35,34. Vamos ver também aqui o desconto de fluxo de dividendos, onde a gente tem que estimar uma taxa de crescimento bem menor. Vou estimar aqui seus 3,5% para esses dividendos, com os mesmos 11% de taxa de desconto, 2% de crescimento perpétuo e 8% de desconto perpétuo, trazendo assim para um preço justo de R$ 36,75. Então, de fato, o preço justo, na minha análise, fica por aqui mesmo, 35,81, 35, 36, por aí. Bem em linha com o preço atual do ativo. Então você pode pensar, mas então não tem muita margem de segurança. De fato, não tem muita margem de segurança. Mas a gente está falando de uma empresa de bastante qualidade que em poucos momentos se encontra tão atrativa assim. Por exemplo, se a gente pegar o PL da empresa, a gente está nas mínimas desde aqui de 2016. Se a gente olhar o PVP, é a mesma coisa. Então, como essa é uma empresa que tem um equilíbrio ali de dividendos, mas também com potencial de crescimento, tem um histórico de boa alocação de capital, tem qualidade nas suas operações, o mercado raramente deixa ela barata, raramente a gente vai encontrar ela de fato com uma margem de segurança robusta. De maneira que mesmo nos preços atuais eu acho que ela já começa a ficar bem interessante. Obviamente, não é recomendação de investimento, cada um conhece sua carteira, cada um sabe as particularidades da situação em que se encontra, então só você mesmo pode tomar suas decisões, mas eu tô sim vendo uma empresa de qualidade chegando a bons preços depois dessa derrapada que ela deu desde a partir daqui mais ou menos de agosto de 2024. Dito isso, numa análise técnica a gente tem potencial para mais downside. A gente acabou de perder a média móvel de 200 períodos, então é possível que a gente comprando agora ela continue caindo, principalmente com as perspectivas da Selic aí tão incertas, a gente não sabe direito até onde vai subir. Então, importante a gente olhar para o downside. O primeiro suporte potencial acho que seria por aqui 32,90, com mais um pouquinho de queda. Caindo um pouco mais, provavelmente teríamos suporte aqui pelos R$ 30,30, e já chegando aqui nas mínimas da pandemia, eu já acho bem difícil, então talvez mesmo nesses 30 talvez não chegue, mas é bom ter esses patamares para a gente poder saber como reagir dependendo de como a ação se comporte daqui para frente. Mas,
Como vocês já sabem, para quem é investidor de longo prazo, isso faz pouca diferença, a gente vai comprar, se tiver caindo a gente continua comprando, se tiver subindo muito a gente pode olhar para outras empresas, mas ao longo do tempo a gente vai comprar barato, vai comprar caro. O importante mesmo é a consistência de aportar todos os meses que a gente vai construindo patrimônio. Mas claro, se a gente identifica boas empresas em boas entradas, a gente aumenta a nossa rentabilidade e acelera essa nossa construção de patrimônio. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigado, espero que tenha gostado do vídeo. Não se esquece do like, venha ser membro aqui do canal, bons investimentos e até a próxima!